Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula, um vídeo tutorial de MySQL. Então, nesta videoaula eu quero tratar sobre o assunto das condições de seleção, ou seja, as condições para efetuar consultas. Então, você já viu no vídeo anterior como criar tabela, como fazer alterações. Então, aqui eu já tenho a tabela. Ela já está populada, já tem diversos registros, então eu vou fazer aqui a seleção do banco. Meu banco chama consultas e a minha tabela chama TB consultas. Quero só chamar a atenção que o ambiente que eu estou utilizando é o MySQL Workbench, que ele faz uma interface com o banco de dados MySQL. Nesse caso eu não estou utilizando o PHP-MyAdmin, simplesmente porque o MySQL Workbench ele tem uma interface um pouco mais amigável e mais fácil de se visualizar as coisas. Então, por conta disso, entretanto, os comandos serão os mesmos, ou seja, o comando utilizado aqui ele vai funcionar no PHP-MyAdmin sem nenhum problema. Beleza? Então vamos lá. Então a aulinha aqui ela vai falar sobre condições nas seleções de dados. Então, para isso, eu vou utilizar uma cláusula chamada where, ou seja, a cláusula onde. Então, essa cláusula ela vai me permitir fazer filtros. Então, isso é muito interessante, né? Eu vou colocar aqui filtros, porque quando nós temos um conjunto de dados é importante fazer filtros, porque nem sempre nós queremos todos os dados que estão armazenados em uma tabela. Então a instrução do comando ela é assim: eu tenho o meu select, os campos, from, o nome da tabela, e aí então vamos colocar aqui para ficar melhor, né? Então eu tenho campos, o nome da tabela, e aqui eu vou colocar a condição where, ou seja, aqui eu vou poder colocar as condições que eu quero. Quais condições são? Diversas. Nós podemos utilizar um conjunto bem vasto de instruções, até instruções agregadas, que vai possibilitar fazer um filtro bastante afunilado, ou ele pode ser bem afunilado, ele pode ser mais largo, enfim. Vamos aos exemplos então. Então eu tenho minha tabela consultas, eu quero fazer o seguinte: select, quero só o nome da pessoa, porque na minha estrutura, você pode visualizar aqui, eu tenho os campos. Eu quero selecionar o nome e também eu quero selecionar o cargo de uma pessoa. From, o nome da tabela, TB consultas. Aqui então eu vou utilizar a cláusula where. Eu vou pular uma linha aqui, vou escrever where é a condição. Qual a condição? Eu quero a condição do seguinte: quando o cargo for gerente. Então deixa eu fazer uma coisa aqui para nós vermos o que está acontecendo com os cargos. Quais cargos eu tenho aqui na minha tabela? From TB consultas, né? Estou utilizando todo mundo aqui. Então vou pegar só o cargo. Então vou executar o cargo. Olha, eu tenho um cargo de presidente, sócio-diretor, presidente. Note que existem repetições, porque essas repetições elas estão ligadas cada um com um cargo. O que eu vou fazer? Eu vou então querer o cargo de presidente. Então eu venho aqui, vou querer o meu cargo de presidente. Eu vou fechar essa janelinha aqui. Select cargo. Eu vou apagar essa linha aqui. Select cargo from TB consultas, where cargo igual a presidente. Quando eu executo essa consulta, ele vai me trazer somente os cargos de presidente. Então eu troco aqui na minha consulta e falo: eu quero então o nome e o cargo da pessoa. Só para mostrar que ele está trazendo o nome da pessoa e o cargo. Porque no caso de você utilizar o filtro, não teria necessidade de você trazer o cargo da pessoa, neste caso, quando o cargo já é conhecido.
Então você poderia suprimir isso aqui dizendo apenas select nome from TB Consultas, onde o cargo for igual a presidente. Então aqui eu teria somente o nome da pessoa. Ok? Pois bem, eu tenho outra condição que eu posso fazer mais de uma condição. Então eu tenho lá, selecione os nomes da tabela consulta quando o cargo for presidente ou o cargo for igual a chefe, por exemplo. Então, olha lá, eu tenho José, todo mundo aqui. Opa, mas agora é importante que eu coloque o cargo, porque eu tenho mais de um cargo. Então, isso para mim vai ter um reflexo, porque eu não sei qual é o cargo de José e qual que é o do Abádio, por exemplo. Então, eu faço essa consulta e eu trago a coluna nome, a coluna cargo, e aí então eu posso visualizar quem é chefe e quem é presidente. Ou seja, somente o José é chefe, os demais são presidente. Cá. Então, essa é uma das condições que eu tenho aí para o where. Eu vou dar uma quebradinha aqui nessa consulta, né? Vou executar novamente, a consulta está ali. Eu vou fazer um comentário nessas duas linhas, porque eu vou ampliar agora a minha consulta. Eu posso ter também um tipo de consulta que é chamada uma consulta fracionada. O que eu posso dizer com isso? Eu posso pegar um campo e buscar dentro de um campo apenas uma parte do conteúdo desse campo. Então, perceba o seguinte, eu vou replicar aqui essa consulta, vou pegar essa linha aqui, colá-la aqui, e vou fazer, selecione o nome e o cargo da tabela consulta quando o cargo for presidente. Só que em alguns casos, vamos selecionar todo mundo para nós vermos o seguinte, quantos são presidente, mas eu tenho aqui diretor-presidente. Então, quando eu necessito buscar apenas um pedaço dentro de um campo, eu não consigo fazer isso utilizando a instrução de igualdade, ou seja, eu não consigo fazer uma comparação dessa forma. Então, para isso, eu vou usar um operador especial aqui, chamado like. Esse like, ele faz o quê? Ele pega uma parte do campo quando eu informo alguns coringas para fazer isso. E quais são os coringas? O coringa é o básico, é o sinal de percentual. Existem outros coringas, mas aqui eu vou me focar somente no percentual. Então, eu tenho um operador like, então eu coloco lá, selecione todo mundo, where like o quê? Vou colocar o sinal de percentual. Quando eu coloco o sinal de percentual e digo assim, presidente, ele vai procurar todo mundo que que termina com a palavra presidente, e eu posso colocar então também um outro símbolo no final, ou seja, em qualquer parte do campo que tiver a palavra presidente ou um pedaço da palavra, perceba que eu posso ter aqui só pre. Ele vai executar essa consulta para mim dentro do campo. Qual campo? Aqui eu vou informar então o campo. O campo é o cargo. Então olha lá. Ó. Select from TB Consultas. Where. Opa. Troquei aqui. Não é nessa parte. É aqui. Ó. Where o campo. Então o campo aqui é cargo. Where cargo. Como. Ou seja, like. O like com esse pedacinho que eu estou procurando. Então quando eu executo isso, eu tenho lá ó, o resultado: presidente, 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 diretor, presidente, diretora, presidenta. Perceba que eu estou procurando no cargo apenas a palavra, a expressão, um pedacinho da palavra pre. E foi trazido então todos esses resultados. Ok? Então o operador aí like, ele vai me trazer todas vai me fornecer essa característica de poder pegar só um pedacinho.
Então eu vou fazer assim, eu não quero todo mundo que tenha pre, eu quero todo mundo que comece com pre. Então para isso eu coloco a palavra PRE e o sinal de percentual, ou seja, todo mundo que começar com pre, ele vai mostrar para mim. Perceba que aqui, ó, já não tem mais o cargo de diretor, presidente ou de presidenta, enfim. Inverter um pouquinho essa consulta, eu vou perguntar a todo mundo que tem alguma coisa com pre, mas que é esse pre finalizando, ou seja, eu não tenho ninguém aqui. Ninguém que termina aqui um PRE. Mas será que eu tenho alguém que termina com TE? Vamos fazer a consulta. Tenho. Olha lá. TE, presidente, diretor-presidente, sócio-gerente. Perceba que agora não apareceu só presidente. Apareceu também sócio-gerente. Por quê? Perceba essa linha. Porque o final é TE. Então eu estou pedindo que o final seja TE. Então com isso ele traz para mim todos esses resultados. Bacana? Legal. Então aqui eu trabalhei com o operador like. Agora, em algumas condições, eu preciso saber, por exemplo, quantos presidentes eu tenho. Então, como que eu sei isso? Poxa, eu vou ter que fazer um select, né, de novo. Então, eu vou copiar aqui o meu select, nome e cargo, from TB Consultas, e vou procurar aqui fazer o seguinte: quantos cargos eu tenho como presidente? Então eu vou usar a cabeça aqui e vou falar assim, ó, order by, vou ordenar por cargo. Então quando eu peço uma ordenação por cargo, olha lá, ele me traz o cargo. Chefe, diretor, diretor-geral. Aí fica mais fácil, que eu falo, quantos chefes eu tenho? Tenho um. E diretor? Eu tenho um. E diretor-geral? Eu tenho 1, 2, 3, 4, mas espera aí, se eu tiver, já tem um número suficiente aqui grande de registros, então eu preciso ter um dispositivo aqui, uma instrução que faça o quê? Agregue e me faça então a contagem desses cargos. Para isso eu vou utilizar o quê? Select count. Count quem? Count o cargo. Eu vou colocar aqui um alias, né? As total cargo from TB Consultas, só que aqui eu não vou colocar order by, eu vou fazer um group by. Então vamos anotar isso aqui. Group by realiza um agrupamento dos registros com base em algum critério. Que critério é esse? Estou colocando aqui, ó, order by cargo. No caso, algum critério. Aqui estou colocando então o exemplo é o campo cargo. Quando eu executo essa consulta, eu vou ter aqui então desculpa, valores, olha só, 1, 5, 10. Mas o que significa isso? Significa o total de cargos. Então, para eu ter então qual é o cargo, eu venho aqui e insiro o campo cargo. Então, select cargo, o count do cargo. E aí eu executo a consulta. Agora eu tenho chefe, eu tenho 1, diretor 1, diretor-geral 5, diretor-presidente 10, e assim sucessivamente. Ah, mas será que eu posso fazer uma contagem também utilizando o operador where? Sim, eu posso também fazer esse tipo de consulta. Olha lá. Select cargo, vamos quebrar aqui. Total, eu vou quebrar a tabela aqui. Consultas. Quando eu faço uma condição, essa condição deve vir antes do group by, para que o agrupamento já seja feito com relação à condição. Então eu farei from TB Consultas, where, por exemplo, where, cargo, like, e agora eu quero todo mundo que termina, que tenha dentro do cargo, lá terminando com o
todo mundo que termina com... Não, vamos pegar todo mundo que é presidente, né? Então, porque a gente já fez essa consulta, todo mundo que é presidente. Olha lá, eu tenho um T mudo. Por que tem um T mudo? Porque eu posso ter o quê? Posso ter uma presidenta. Eu já vi no meu banco que eu tenho uma presidenta. Então, quando eu faço isso, veja que o número de agrupamentos reduziu. Olha lá, diretor-presidente eu tenho 10, diretora-presidenta eu tenho 2 e presidente eu tenho 13. Então, esse tipo de instrução na consulta SQL vai me permitir a realização do agrupamento. Aí é claro que eu posso utilizar aí outros tipos de agrupamento e através disso ter uma consulta aí mais refinada, né? Eu posso usar também nesses critérios de consulta os operadores AND, o operador OR, ou seja, eu posso perguntar aí o nome, cargo como presidente, AND, por exemplo, o CEP. Então vamos lá, AND o CEP começar, por exemplo, com 0, eu quero saber todo mundo que é de São Paulo, então eu quero saber que o CEP começa com 0, é São Paulo, eu quero só os cargos, quantos presidentes tem no CEP 0. Então eu executo essa consulta, olha, eu tenho 3 que são de São Paulo, diretor-presidente, e eu tenho 8 que são presidentes. Ok? Então, vou ficando por aqui na aula, espero que possa ter ajudado você. Caso você tenha dúvida, poste aí e dá um curtir lá, só para a gente saber que o vídeo foi visualizado. Se você gostou, deixa aí a sua sugestão. Legal? Bons estudos e até mais!